Boa noite. Como é que vocês estão Não consigo hoje? encontrar conexão de rede. E o meu celular sempre falando antes do momento. Tudo bom com vocês? Nas nossas conversas de quarta, estou aqui 7 horas. Não estou vendo ninguém ainda por aqui. Eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo. Eu queria compartilhar lá no Instituto Consciência do Ser. Geraldo Mangela, quanto tempo! Amigo meu lá da biodança, que bom! Mônica Monteiro, amiga de colégio, de primário, nem falo quanto tempo a gente é amiga. Bom, gente, o seguinte, hoje, Bia, minha aluna, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Geraldo. Bom te ver por aqui. É o seguinte, hoje a gente vai falar sobre filhos adotivos, porque esse é um assunto bastante polêmico, porque o Bert Hellinger, né, a gente está falando de constelação familiar, ele escreveu várias vezes que ele era contra. Oba, um monte de beijinho, coraçãozinho, adoro. Mas hoje em dia ele mudou bastante a ideia dele. Bastante não, mas alguma coisa. Ô, Lilian, Ana, quanto tempo? Dani, tudo bem? Boa noite. Então, vamos relembrar aqui uma das leis que é a mais importante. Boa noite, Lilian. Que diz respeito a essa questão de filhos adotivos. Vocês lembram que tem 3 leis. Primeira lei, lei do pertencimento. Todos têm direito de pertencer. Segunda lei, existe uma hierarquia. E a terceira lei, o equilíbrio entre o dar e o receber. Só que essa lei do equilíbrio entre o dar e o receber tem uma única exceção. Qual é essa exceção? É dos pais. Porque o que os meus pais me deram é grande demais para que eu possa retribuir. O que os meus pais me deram foi a vida. Isso é enorme. Isso não tem retribuição. Tem uma segunda exceção nessa lei de dar e receber, que são os mestres, os mentores. O que eles nos dão é experiência de vida, é uma mudança na nossa vida, são anos de conhecimento que eles estão passando para a gente. Como é que eu vou retribuir isso? Só mesmo com a gratidão e passando isso adiante, igual com os nossos pais passando a vida adiante, ou fazendo algo de bom com a nossa vida. Então, gente, o que acontece? Quando eu adoto uma criança, porque eu tenho muito. Boa noite, Sérgio, Juliana, Pedro, Sidney. Que bom ver vocês por aqui. Andréia, sempre presente. Maria Luísa Braz, lá de Presidente Prudente. Eu quero adotar uma criança porque eu tenho muito amor para dar. Eu tenho muita coisa para passar para essa criança. Eu vejo aquela criança e falo, nossa, ela está carente, ela está precisando de coisas que eu tenho em abundância para dar. E eu dou sem querer nada em troca. Eu dou porque está abundante em mim. Está perfeita essa adoção. Nenhum problema nessa adoção. Agora, o que a gente vê nas adoções, em muitas situações, eu fiz um aborto lá atrás, nossa, me sinto péssima, me sinto culpada, eu vou adotar uma criança para aplacar essa culpa. Ou eu tive um filho e ele morreu por alguma coisa e eu vou adotar uma criança porque eu sinto um vazio dentro de mim. Ou eu estou ficando velha e eu não tive filhos e eu sempre sonhei ter um filho. Então eu vou adotar
para valer o meu sonho? Ou estou ficando velha, quem é que vai cuidar de mim na velhice? Eu vou adotar uma criança para cuidar de mim na velhice. Todas essas opções, gente, quem é que é grande? Sou eu ou é a criança? Porque ela já vem para minha família com um peso enorme de suprir a minha carência, de suprir a morte do meu filho, de suprir a dor do aborto que eu fiz, de cuidar de mim na velhice. Meu Deus, está invertido o papel. Os pais são grandes, os filhos são pequenos. Mas se eu adoto uma criança e no fundo do meu coração eu quero daquela criança alguma coisa, ela está vindo para a minha vida para suprir alguma coisa, é ela que está grande. E depois a gente não entende por que essa criança é revoltada, por que essa criança é mal criada, por que essa criança, quando cresce, não gosta dos pais. Às vezes eu pego essa criança porque, e eu conheço casos assim, não estou inventando, porque a mãe morreu, a mãe era uma boa pessoa, mas o pai era alcoólatra. Então eu acho que eu sou melhor para essa criança do que o próprio pai. Se a justiça fez isso, né, se o conselho tutelar foi lá e tirou a guarda da criança e deu para mim, é uma outra coisa. A justiça interviu. Mas se eu vou lá e pego essa criança e falo, ela está melhor comigo do que com você, ou você é pobre, eu tenho dinheiro, eu posso criar melhor do que você, eu estou tirando a grandeza dessas pessoas. Essas pessoas que tiveram um filho, uma filha, elas são muito grandes, elas estão a serviço da vida. E a serviço da vida, elas fizeram um bom trabalho. E elas são os melhores pais que essa criança poderia ter. Ponto. Ah, mas a mulher é vagabunda, tem um monte de filho, um de cada pai. Ah, mas ela é muito novinha, ela tem só 15 anos, como é que vai cuidar de uma criança? Vai estragar a vida dela, ela não vai poder estudar, não sei o quê. Você não tem nada a ver com isso. Agora, quando a própria mãe fala, esse filho vai me fazer falta, mas eu não tenho como criar, eu dou para você criar. E aquela criança sabe que a mãe e o pai são aqueles que eu e o meu companheiro somos os pais criadores, mas não somos os pais biológicos. Quando essa criança honra, respeita e toma no coração os pais biológicos, ela vai ter força dos pais biológicos, que são os únicos capazes de dar força para ela, porque a genética dela, o sistema dela está ligado a esses pais. E, ao mesmo tempo, ela pode tomar de mim, porque eu aceito e tomo no meu coração esses pais. Quando eu, como mãe criadora, falo, eu sou grata porque você gerou esse filho, eu sou grata porque você me deu essa vida para cuidar. Eu só tenho essa criança comigo porque você abriu mão, você não pôde ter. Vamos supor que aquela pessoa morreu no parto. A criança precisa saber da onde vem a vida dela, porque é dali que ela vai tirar a sua força. Da gente ela toma o amor, da gente ela toma o incentivo, ela toma a educação, ela toma os valores, ela toma um monte de coisas. Mas, olá, Flávia! Tudo bom, Ângela, Marcelina, Nildon, Blandina, Rodolfo, um monte de gente, Kátia. Que bom vocês por aqui. Deixa uma mensagem, porque os nomes aparecem e depois somem. Uma criança de 11 anos, com duas irmãs biológicas diferentes e 8 homens diferentes como referência no planeta? Não entendi, César. O que você poderia falar é de uma criança de 11 anos? Bom, a questão aqui é,
eu só posso tomar força dos meus pais biológicos. Se eu fosse adotada por uma outra pessoa, eu poderia tomar dessa pessoa valores, amor, criação, mas a força está em mim. Se eu sei que eu sou adotada e eu honro os meus pais biológicos e eu honro os meus pais criadores, eu tenho dois sistemas me dando força. Mas se eu sou adotada e eu não honro os meus pais biológicos, porque isso pode magoar os meus pais criadores, né? Eu vou repetir a história deles, por mais trágica que tenha sido. Se eu tomo todos eles, eu tenho força. Mas se eu não posso tomar os meus pais biológicos, eu não consigo tomar os meus pais criadores também. Porque seria uma desonra com os biológicos. A minha cabecinha fica muito confusa. Então, aquela coisa, a gente deve contar ou não deve contar? Sempre tem que contar. Às vezes, não dá para contar quando a criança é muito pequena, mas de alguma forma ela sabe. Né? Ela sabe. Eu já tratei de várias crianças adotadas, muitas crianças adotadas. E era assim uma dor muito grande. 11 anos com 8 pais, não existe. A gente só tem um pai. Não existe isso. Eu só tenho o pai que fez o meu ser. Se a minha mãe casou 8 vezes depois, isso é uma outra coisa. Eles não são meus pais. Eles podem ser temporariamente pais criadores, mas ele não é meu pai. O meu pai foi a pessoa que colocou o esperma dentro da minha mãe e me gerou. Eu tenho a biologia dele. Isso é biológico. E eu trago na minha consciência familiar o sistema desse pai biológico. Eu não trago o sistema do meu pai criador. Eu posso honrar o meu pai criador, mas eu não tomo o sistema dele. Eu vou tomar os hábitos, eu vou tomar uma série de coisas dele porque eu escolhi tomar. Mas sistemicamente o meu sistema está ligado aos meus pais biológicos. Nossa, mas você parece tanto. Você fala as coisas iguais ao que seu pai fala. Estou falando do pai criador. Você faz não sei o quê, igual a sua avó, a avó criadora faz. Mas por uma questão de sintonia, de ressonância, de hábito, de escolha, de crença. Eu adoto as crenças dele. Mas o sistema biológico vem dos pais, né? A mãe está com 39 anos e está no 10º casamento. Eu acho que essa mãe precisava fazer uma constelação familiar para entender por que ela troca tanto de parceiro, né? Então, o que acontece? A criança, ela precisa saber que ela tem uma raiz. E não importa quem foi o meu pai. Vamos supor que o meu pai violentou a minha mãe e foi preso. A minha mãe era muito jovem, me colocou para adoção. Eu não preciso saber dessa história. Talvez quem me adotou nem saiba dessa história. Mas alguma coisa vai se repetir dessa violência e desse abandono na minha vida, ou na vida dos meus filhos, ou na vida dos meus netos, se eu não conseguir me reconciliar, se eu não conseguir honrar esses pais biológicos. Às vezes a gente ouve umas tragédias aí horrorosas e não sabe de onde veio. Veio lá dos nossos ancestrais, porque até a 7ª geração a gente repete, repete e repete tudo aquilo que foi excluído, tudo aquilo que não foi honrado, tudo aquilo que não estava na hierarquia, tudo aquilo que não houve equilíbrio entre o dar e o tomar. Claudinha Vaz, tudo bem? Dorival, Sérgio Marçal, Noel, Marcelina,
Diane, Cibele, Fátima Corga, Paula Fernandes, Márcia Regina, nossa, que maravilha! Com quanta gente conhecida por aqui. Então, o que é importante você levar desse papo de quarta-feira, dessas conversas de quarta-feira de hoje? O importante é que a gente já está com 15 minutos, é mais ou menos o tempo que eu falo, porque ninguém tem muito tempo nesse horário, é você entender que o pai biológico, a mãe biológica são os únicos capazes de dar força para essa criança. Essa criança, se ela crescer sem honrar esses pais, ela vai sofrer consequências. Segunda coisa, se eu quero adotar uma criança, ótimo, excelente, mas que eu adote com as razões certas, porque eu sou grande, a criança é pequena e eu tenho muito para dar para essa criança, não querendo que ela venha suprir uma carência minha. Se eu estou com esse pensamento, eu não estou pronta para adotar. Ok? Então, não tem nenhum problema em eu adotar uma criança. Tem tanta criança por aí precisando, né? Tanto que eu esteja na energia certa. Tanto que eu não me ache melhor do que os pais dela. Ela só está na minha vida porque eles perderam. E eles têm que ser honrados e respeitados. Eu não sei o que essa criança veio aprender nesse planeta. Talvez eu faça parte da história dela. Talvez eu tenha alguma coisa para dar para ela, e certamente eu tenho. Mas os pais dela também têm. Ai, uma criança abandonada, sozinha, coitadinha. Coitadinha, não. Ela é forte, ela é um espírito imortal. Ela está desprotegida porque o ser humano, né, o animal humano, não é como os outros animais que já nasce conseguindo achar a teta da mãe e sai andando. Não, a gente precisa de cuidados, talvez até para criar essa inter-relação entre as pessoas. Então, aquela criança precisa de cuidado, mas a alma imortal que habita naquela criança, ela é forte. Eu tenho que olhar para ela e ver atrás dela os pais dela e vê-los como grandes. Ah, mas a mãe dela está no manicômio. Ela foi grande. Olha a grandeza dessa mulher. Mesmo estando num manicômio, ela gerou vida. Eu não reconhecer a grandeza do pai e da mãe de alguém é não reconhecer a grandeza da vida. Eu, como mulher, eu vou gerar um filho, eu vou parir um filho, mas eu não fiz esse filho sozinha. Eu precisei de alguém para fazer esse filho. Eu precisei da participação desse homem para gerar esse filho. Eu não vou falar nada de filhos gerados artificialmente, né, com inseminação artificial ou qualquer coisa assim, porque esses bebês eles nunca vão ser dados para adoção. Né? Se eu tive tanto trabalho para gerar esse filho, eu jamais vou doá-lo. Né? Eu estou falando aqui de filhos adotivos, antes que alguém me pergunte sobre esse tipo de inseminação. Eu sei pouco, eu só tive alguns casos, então não tenho uma estatística para falar sobre isso. Mas sobre filhos adotivos eu já vi muitos e muitos casos, fora todos que tem na literatura do Hellinger. Então, minha gente, adotar, sim, com a intenção correta e, principalmente, honrando os pais biológicos dessa criança, tá? Eu não sei se tiveram muitas perguntas aqui, além dessa que o César fez, né? E que seria leviano da minha parte falar qualquer coisa sobre um caso específico sem montar o sistema, sem ver o sistema, né? Todo mundo que me conhece sabe que eu trabalho com essa herança horizontal e com uma herança vertical, que é uma herança espiritual ao mesmo tempo.
Então, tem muitas coisas aí implicadas, mas eu espero que vocês estejam levando contigo. Olha, passei muito do horário, 20 minutos. Não me desculpem ter demorado tanto, mas é um tema muito polêmico e muito importante. Agradeço vocês, a presença. Quem assistir depois, deixa comentário. Quem quiser que eu fale sobre algum outro tema, pode escrever aqui e deixar para mim qual é o tema que você quer que eu fale. Esse foi um tema que foi solicitado por alguém, aliás, por 3 pessoas, e semana que vem a gente vai ter um outro tema que ainda não está escolhido. E domingo, gente, eu vou estar lá em Blumenau, né? Porque segunda-feira a gente está na Fundação Hering. Então, eu não sei se eu vou estar com conexão, mas vai ter a leitura das cartas da semana. Se eu não conseguir conexão no horário, eu gravo e deixo o vídeo para vocês na hora que eu tiver uma conexão, tá? Eu não sei se a gente vai ficar no mesmo lugar ou não, se a gente vai ter conexão. O meu celular, ele esquece de 3G ou 4G. Ele normalmente está no H, que é lento demais para a gente conseguir passar um vídeo pela internet. Tá bom? Um beijo para todo mundo. Até domingo, se Deus quiser. E quarta-feira eu vou estar em trânsito. O meu voo é às 7 horas da noite. Então, a gente não vai conseguir se falar na quarta, mas eu deixo um recadinho aqui na página quando é que a gente vai conseguir ter a nossa conversa de quarta. Talvez eu faça na hora do almoço. Eu deixo aqui explicado para vocês. Eu vou estar lá em Curitiba gravando uns cursos com a Andréa Peruso e eu deixo o recado aqui para vocês, tá bom? Boa noite!